É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero primeiro fazer um agradecimento ao convite, a essa oportunidade, essa honra de estar aqui com vocês compartilhando. E, em segundo, agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu espero que esse tempo que vocês dedicaram aqui numa sexta-feira de manhã, deixando a preparação da traia da pescaria para mais tarde, né, doutor? Estou sabendo. Então, quando eu fui convidado, eu estive aqui há 15 dias atrás, na apresentação de um colega, do Leonardo, muitos de vocês estavam. E eu gosto muito desse modelo, porque ele é extremamente direto, pragmático, ele vai ao ponto. E as pessoas que estão aqui têm um tempo precioso. Então, como tem aquele programa do Faustão, se vira nos 30, né? Aqui se vira nos 20. Eu soube que esse modelo é inspirado no modelo de aprendizado americano, que chama TED. E eu olho muito, eu assisto muito, porque, como dizia um grande escritor, escrever é o ato de cortar palavras, né? Então, essa palestra aqui, eu comecei com uns 50 slides, e aí de 40 minutos, então a gente foi procurando adequar a esse momento. Bom, eu fui apresentado, a grande maioria de vocês eu conheço. Eu até brinquei com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, esse currículo que você pôs aí, eu me orgulho muito dele, mas ele serviu para eu chegar até aqui. Então, cada dia, cada amanhecer, a gente tem que escrever a nossa história. Nós começamos uma história a cada momento, né? Eu tenho feito muitas palestras, trocado muita ideia, assistido muito, e eu optei aqui não para fazer um testemunho pessoal, que eu gosto, eu acho que a gente pode compartilhar a experiência pessoal mas muito mais de trazer para vocês uma ferramenta que, de certa forma, eu uso, e como bom engenheiro que eu fui, eu quis fazer um manual, né? Aquela mania, quando você compra alguma coisa, você já quer ver o manual. Então, para sobreviver, eu acho que um manualzinho é uma dica legal. Então, esse nosso manual não é muito comprido, ele tem 7 capítulos e um último que depois eu faço um comentário. Essa imagem que está aí, todo mundo consegue ver? Porque aqui eu tenho que me virar, que eu tenho que falar, apertar e deixar vocês enxergarem, né? Mas não é por acaso. A maioria de vocês conhece, isso aqui é uma figura ícone, né, do Charles Chaplin, que ele era um vagabundo, um humilde, e ele foi um grande crítico da época em que ele viveu. Isso aqui é de um filme que chamava Tempos Modernos, quando veio a Revolução Industrial. Se alguém não viu e tiver paciência e gostar de ver coisas diferentes, pode baixar isso aí, que é muito interessante de ver, sabe? E aí, então, é bem claro isso. Um operário sendo realmente triturado pela engrenagem dessa revolução industrial que estava chegando aqui. Está dizendo para mim que eu tenho que ser mais rápido. Vai lá. Ele é mais inteligente do que eu, ele economiza, né? Bom, então, indo direto ao ponto, eu gosto muito de usar metáforas, porque não aquela metáfora no mau sentido de fazer pegadinha com as pessoas, mas de que aquilo que a gente leva é um insight para se refletir. Então, cada um faça a sua leitura e tire a sua conclusão. Então, isso aqui é a metáfora da competição. Então, se nós não cuidarmos, não tomarmos cuidado, ela nos engole. Mas, antes de falar isso, eu queria dizer uma coisa. No mundo competitivo, sobreviver é um ponto, mas todos nós buscamos ter sucesso. E, às vezes, a gente fica meio down, assim, meio Zé Mané, né? Caramba, eu sou um pé de alface, né? Mas cada um de nós é fruto de algo de muito sucesso, porque foram milhões de espermatozoides que ficaram para trás.
Meu professor de genética aqui pode confirmar, não é? De milhões, conseguiu alcançar o objetivo e nos gerou. Então, da nossa raiz, da nossa origem, nós somos vencedores. Lógico, somos humanos, temos o nosso alto e baixo, mas somos vencedores acima de tudo. Então, esse manual aqui é uma reflexão para nós, vencedores. Primeira coisa, eu acho que isso aqui é muito familiar a vocês, é o propósito. Quando a gente faz um trabalho de empresa, a gente procura falar qual que é a missão, né? Qual que é o objetivo, qual que é a visão. Cata tudo, é o propósito. Então, uma pessoa e uma empresa, ela tem que ir em busca do seu propósito. A sua profissão, você tem que buscar o seu propósito. Isso definido, você tem que ser fiel a ele. Então, esse é o grande caminho. Isso aqui eu tinha antes de ser convidado. Aí eu falei, caramba, tem coisa que a gente tem que... Eu tenho um amigo que não acredita muito em coisas religiosas, então ele vai para a física quântica, né? Então ele procura as explicações nas questões físicas, né? Eu falei, olha, não vou discutir aqui se isso é física quântica ou se é um sinal, é um desígnio, né? Então, isso aqui é um apóstolo, né? E ele cita, é uma metáfora também. Lógico que quando você vai lá na Bíblia, ele põe isso num determinado contexto. Mas isso é o contexto do nosso propósito. A nossa empresa, para a gente sobreviver, para nós ocuparmos o nosso espaço, nós temos que perseguir o propósito. Porque quem entra em desespero e torra o estoque, ou começa a usar de práticas não adequadas para o seu cliente, para o seu negócio, ele está fugindo do propósito. Ele está perdendo a alma. Não precisa ver o motoqueiro fantasma para ver o trabalho que dá você perder sua alma. Então, essa é uma metáfora um capítulo do nosso manual de sobrevivência. Vamos manter os nossos propósitos. O segundo, todo mundo consegue ver essa figura aí? Alguém não adivinhou, não entendeu o que é? É uma foto, né? De um time de futebol. Eu gosto, acho que a maioria aqui, eu escutei umas 4 discussões de futebol, de ralação, de zoeira aqui. E bom de futebol, porque zoa o cara que ganha e zoa o que perde também, né? Então, tudo é motivo para zoar. Isso eu tirei como, de fato, uma lição de vida para ser mostrada. A gente via na Granja Comari, a seleção brasileira, os caras ralando de madrugada, com frio, com chuva, os caras da televisão tudo encapotado, né? E os caras lá, e a alemãozada na praia, na Bahia, pô. Aí você fala, mas os caras estavam na praia, usufruindo. Não, eles estavam trabalhando duro pra caramba, eles estavam ralando, só que eles não precisavam tomar chuva e sofrer para isso, e ainda por cima fizeram o bem, compartilharam com aquela população, levaram infraestrutura, levaram cultura, investiram, deram outro padrão de vida, deram outra dignidade. Então, não tem que fechar a cara e sair dando porrada, pô. É evidente que nós somos humanos, tem hora que a gente perde a paciência, né? E às vezes quem está ali com você, o teu interlocutor, não tem nada a ver com o problema que estava aqui. Mas isso é da vida. Mas isso é um item do nosso manual, tá? Então essa alemãozada, e a gente que viaja, que convive, eu sou descendente de alemão em geral é um cara duro, disciplinado e tal, mas ele sabe separar as coisas. Ele só tem 6 meses de sol, o resto é chuva e frio, tá? Então, essa é a outra mensagem que eu deixo aí para vocês no nosso capítulo de sobrevivência. Aí tem mais uma, que é talento. A gente pensa, talento é fundamental, porque o talento é aquele que tem
a propriedade maior de transformar a informação em conhecimento. A habilidade em entrega. Às vezes eu tentei tocar violão, virou sangue aqui, ó, sou teimoso. Aí eu falei, caramba, isso não é para mim. Aí eu vejo ele aqui, né, dedilha, tal, regula. Então, aquele conhecimento, aquela habilidade, o talento está transformando em algo. Mas aí nós voltamos outra vez, a equipe, ao time. Esse cara que está aqui, todo mundo conhece, né? Podia ser o Pelé. Mas o Pelé não é muito dado a quotes, a dizeres para a gente poder trazer. Ele tem um que eu acho que é muito importante, que ele dizia que nós temos que cuidar das crianças do nosso país, quando ele marcou 1000 gols. E todo mundo falou, Pelé bebeu. Isso fazem 40 anos. E ele sabia do que ele estava falando. Mas a mensagem aqui é o que ele dizia. Esse cara era idolatrado, ele era tudo. Porque às vezes no último segundo, no último arremesso, ele fazia um de 3 e resolvia a partida. Mas o que ele falava? Eu posso resolver um jogo, mas o campeonato, eu tenho que ter time. Nós estamos cansados de ver equipes só de talento, mas não da liga, não da harmonia. Então o outro é trabalhar em equipe. E isso passa por um outro capítulo que nós temos aqui. Inovar é fundamental, porque principalmente nos dias de hoje, as coisas giram muito rápido. Então, quando você pensa que você está na crista da onda, vem uma onda maior. Então, é preciso inovar. E esse cara aqui, quando ele dizia que você inova e é líder, ou você é um seguidor. Então, para você ser competitivo, você pode, evidentemente, seguir as boas práticas, seguir os bons exemplos. Você não precisa sair inventando a roda, mas você tem que pôr o teu toque de fazer o diferente, o teu toque de inovar. E esse cara se inovou, não somente como empresário, mas como pessoa. Porque ele foi um gênio. Quando ele estava no auge da empresa, ele começou a fazer o que ele não era o mais competente, que era fazer gestão. Os sócios tiraram ele da empresa, ele ficou desempregado e foi criar uma outra empresa. Então ele se reinventou. Ele fez uma coisa que se chama resiliência, né? É você ter a capacidade de se recuperar quando você leva um tombo, né? Quando esquece a letra, não é? Você tem que improvisar, né? Você, do tropeço você faz um passo de dança, né? Tal. Então você tem que ser inovador. Esse cara deu esse exemplo. Depois ele voltou, fez outra empresa, a anterior comprou aquela empresa dele, ele voltou a se tornar o principal da empresa e morreu como o presidente da empresa. Então, isso são exemplos evidentes. Fala assim, pô, mas todos nós vamos ser Steve Jobs? Lógico que não. Nós somos únicos. Mas isso aqui é metáfora. É aquilo para a gente olhar e trazer para si. Esse é um cara menos conhecido. Mas para mim, se eu tivesse que deixar uma mensagem, vocês, quando encontrar as pessoas, o que te guardou hoje daquela conversa de manhãzinha, é isso que está aqui. É uma palavra inglesa que soma duas, chama competition. É competição. Você tem que trabalhar junto para achar uma solução. Achou a solução? Aí cada um vai fazer a sua versão. Tá? Isso é difícil. É muito difícil. Porque nós temos como natureza humana de ser egoístas. As crianças já são assim. Né? A turma, quem gosta de bola aqui, todo mundo sonhava de ganhar uma bola. Por quê? Porque aí você podia garantir teu lugar no time, pô. Era o dono da bola. Agora, se você compartilha com a bola, todo mundo joga, né? Isto é um dos motivos, fator de sucesso do Vale do Silício.
O Vale do Silício, aquela região lá dos Estados Unidos, é o berço das maiores empresas dessa nova economia, porque os caras cooperavam e cooperam até hoje. Se a gente olhar, a Apple, que fabrica esse computadorzinho que está aqui, a líder, ela coopera com a Samsung, ela coopera com a Microsoft. Para quê? Para desenvolver os chips, os microprocessadores que estão aí dentro. Com isso, pesquisa é muito caro, eles diluem o custo da pesquisa e conseguem tornar o produto deles mais barato, mais econômico. Aí depois cada um vai montar o seu produto final. O computador da Samsung não é esse. O Galaxy não é o iPhone, mas eles cooperam em algo que está aí dentro. Aqui em Uberlândia, algum de vocês deve ter visto, uns 15 dias atrás eu até fui convidado para participar de uma matéria da Globo sobre depois da crise. Falei, se é uma matéria positiva, eu topo. Porque fazer choramingança, falar mal de não sei quem, não constrói. E eu falei exatamente disso, porque aqui em Uberlândia, na área de alimentação, pode ser até que tenha algum de vocês aqui presente, o pessoal decidiu fazer Uberlândia Agosto. E se reuniram para várias coisas, dentre elas, adquirir alguns produtos básicos para todo mundo. Dividir marketing. Então, cooperaram na fase inicial de modelagem de um produto e depois foram competir, depois foram buscar o cliente. Cada um busca o seu cliente. Então, é possível. Isso é uma metáfora, mas ela é possível, ela é fator de sucesso. Então, a mensagem mais que eu gostaria aqui de reflexão de vocês é essa, de cooperar para competir. Até que não adianta você matar o teu adversário, depois você não tem com quem jogar, acaba o brinquedo. Por isso que se chama adversário, né? Não é inimigo. Essa é braba, né? E o fracasso? Nós temos duas opções quando algo dá errado: choramingar, achar um culpado que não fomos nós, ou tirar a lição daquilo. Aprendizado do erro. Um cara que se tornou muito conhecido há uns tempos atrás, multimilionário, chamava Onassis, era até apelido de pessoa que se dava bem, de boas posses. Aquele cara é um Onassis, né? E ele ostentava, mas ele dizia, ele começou imigrante e falava: a maneira mais fácil de aprender é observar o erro dos outros. Então, o fracasso, gente, ele é uma coisa circunstancial, e sair dele vai depender da postura que nós tomarmos diante de uma circunstância adversa. Tem 1 milhão de exemplos disso. Tenho certeza que no dia a dia de vocês vê isso demais. E esse cara aí, ele quebrou tudo que foi coisa. Ele foi extremamente revolucionário quando ele começou a fazer os carrinhos dele, tudo igual, da mesma cor, e todo mundo comprava. Pergunta se o primeiro carro que ele fez, ele vendeu. Então ele cunhou essa frase aí. Eu acho que isso é um dos itens da gente a refletir para o nosso manual de sobrevivência. É lógico, não vamos falar de fracasso, estaria sendo contraditório, né, de falar que é uma oportunidade. Então dele você tira o sucesso. Esse cara aqui, ele morreu com 92 anos. Eu vi a entrevista dele 2 anos antes dele morrer. E a repórter perguntou: escuta, o que move o senhor, o que faz o senhor trabalhar nessa idade? Ele fala: eu nunca trabalhei. Ele respondeu: eu nunca trabalhei. O que estava por trás da pergunta era aquele trabalho obrigatório, opressivo, desmotivador, né? Contra o relógio, contra a tarefa. Gente, esse não é um trabalho legal, esse é um outro negócio.
Esse vem lá do latim, o tripalho, que era a punição de amarrar os caras lá no negócio. Então o trabalho tem que ser uma coisa prazerosa, ele tem que estar inserido no teu gosto, no teu prazer. Eu não levanto todo dia tão cedo, porque eu durmo tarde. Mas eu me programei e acordei bem cedo, 2 horas antes do meu normal, porque eu não vim trabalhar aqui com vocês. Eu vim fazer o que eu gosto. Eu vim compartilhar, eu vim buscar energia. Né? Eu vim trazer os contrapontos ao meu ser, as minhas fraquezas, as minhas necessidades. Uma delas é poder estar com vocês, compartilhar. Então, esse Picasso, ele diz isso. Por quê? Porque quando você começa a se dar bem, você começa a falar, não vou errar isso aqui, time que ganha a gente não mexe. E a única coisa que você faz é copiar, às vezes, o que o outro time está fazendo. Mas muitas vezes você copia você mesmo. Aí você fica estéril. Por quê? Porque você não cria, você não inova. Então, tanto o fracasso como o sucesso são moedas que a gente tem que olhar as duas faces. Inebriou no sucesso é o primeiro passo para o fracasso. Né? Nós já estamos chegando no meio do caminho. Eu ouvi muito sobre isso. A gente não aguenta ligar noticiários, né? Infelizmente hoje escuta muito essa palavra ética, ética, ética. E às vezes considera que a ambição é uma coisa ruim. Não é aquela ambição de tirar o do outro. É a ambição de ser melhor. É aquele desejo de crescer como pessoa, de contribuir. Mas se você não tiver algo que delimite o teu espaço, você começa a ficar folgado. Folgado ainda é no bom sentido. Você começa a ser predador. Você começa a invadir, a tirar do outro. Aí que entra uma coisa que chama ética. Então é ela que vai regular a tua ambição, até onde você pode ir. A primeira vez que eu vi isso dessa forma foi do Rolim, o fundador da TAM. Ele falou, a TAM não tem limites. E ele falou, mas eu descobri que o nosso limite é a ética. De você não subverter o concorrente para prejudicá-lo. Você não pôr coisas abaixo daquilo que você pode para quebrar o teu concorrente, porque você é mais forte que ele, vai aguentar um pouco mais. Mas para não ficar assim só na questão teórica, eu estou trazendo aqui o que eu aprendi com um filósofo, um cara bacana, que ele é muito acessível, é o Cortella, algum de vocês já deve ter visto e ouvido, e ele fala, para você pensar em ética, aqui não é metáfora, aqui é conversa para a gente sair resolvido, vamos dizer assim, você tem que pensar em 3 coisas. Eu quero, caramba, normalmente quer, né? Normalmente quer, eu quero. Agora eu devo. Se você responder serenamente essas 3 perguntas, você vai em frente. A tua atitude é ética. Qualquer uma delas, dançou. A ética do casamento, né? O fruto do desejo. O cara olha, ou uma Ferrari, ou aquela torta maravilhosa. Você olha assim, né? Você quer? Quer. Eu posso. Posso comer essa torta? Posso. Não faz mal. Posso pagar, ou posso fazer. Agora, eu devo. Se eu estiver bem, saúde, beleza, vamos em frente. Agora, se meu índice de close estiver lá em cima, né, professor? Aí você fala, caramba, tomei bomba, na terceira eu fiquei. A mesma forma, eu quero comprar aquele carrão do meu sonho. Você quer? De repente, posso comprar? Pode. Você tem posse e deve. Onde você mora, no teu seio de amigos, para o teu uso. Não. Então, gente, eu levei algum tempo para decorar isso aí. Decorar no sentido de ter. Mas isso dá um guia para a gente. E sai dessa questão, né? Está aqui o Adriano, ele convive nesse meio crítico da ética.
né? Então, a ética, ela é aquilo que diz respeito às regras da sociedade, daquele meio que você convive, é a tua aldeia. A ética do índio lá em cima era andar nu. Eu vou chegar nu aqui perante vocês? Talvez até quisesse, podia, mas eu devo? Não. Então, quando a gente for mencionar em coisa de ética, vamos lembrar dessas 3 perguntinhas, porque, gente, isso aqui dá uma orientação incrível, porque nós vivemos num limiar de decisões, e às vezes nós somos levados pela decisão no impulso, e depois nós respondemos por consequências que não gostaríamos de responder. Então, isso aqui ajuda muito. Esse é a 8ª etapa. E diz o seguinte: depois de seguir todo esse manual, siga as 7, de repente, rompe o fiozinho daqui, esse cabo. Puf, e agora? Tem que ter um plano B. Tem que ter um plano B. A metáfora que está aqui é uma mala de viagem. Essa mala é minha. Eu ia participar de um evento muito importante, fora do país. Isso aqui é um porta-terno, aquelas malinhas que você põe um terno dentro. Levei na mão na primeira etapa da viagem, na segunda eu tive que despachar. Quando cheguei no destino, cadê a mala? E eu cheguei umas 3 horas antes do meu evento. Por sorte, era um lugar mais frio, eu tinha levado um paletó. Eu me virei nos 30 e não fiz feio. Mas a partir daí, eu carrego a minha mochilinha e levo algo básico, dependendo para onde eu vou. Quem vai para São Paulo, arrisca sair de manga de camisa, polo. Não, mas aqui está quente, eu vi que São Paulo está quente. Quando chega no meio da manhã, muda tudo. Então, gente, o plano B. Essa é a metáfora da mala de viagem. Mas é da gente pensar sempre na alternativa. Não precisa ser coisa neurótica. Com metodologia, instintivamente, comece a pensar no comportamento de cada um de vocês. A gente instintivamente cuida de ter um plano B. E, para completar esse nosso momento, eu contei para vocês, não fui sacana, o que fez eu sair da cama hoje cedo. Agora fica a pergunta para cada um de vocês. É mais uma metáfora. Não é só do hoje, é de todos os dias. O que faz esse cedo? Para o guarda noturno, o cedo dele é depois do almoço. Por isso que é metáfora. Aonde que nós buscamos a nossa inspiração? É de foro íntimo. Isso é para instigar mesmo. É para a gente... Eu não conheço um ser humano, com raras exceções, que não precisa refletir sobre isso. Alguns ficam na cama. É uma expressão. E essa é a última pergunta instigante para ficar para vocês. E eu agradeço o tempo que vocês dedicaram em me ouvir. Obrigado. Nós queremos agradecer a presença de todos. Mais uma vez, eu disse muito obrigado por nos enriquecer essa manhã com tantas palavras de encorajamento. Quero aqui só deixar 2 reforços, né? Primeiro, que todo o conteúdo, desde o começo do café, tanto em vídeo quanto em áudio,
nós estamos disponíveis nos nossos canais. Então, nós temos a nossa fanpage no Facebook, o SoundCloud, que é um podcast, que estão os áudios lá das palestras, e no YouTube, todas as palestras estão lá. O endereço é o mesmo, é só escrever Café com Amigos, você tem todo o conteúdo lá na rede social. E deixando aqui o convite para a próxima semana, né, Dr. Marcos Reis, né, o direito em tempos de crise, né, um advogado e dono de uma empresa de advocacia renomada aqui da cidade, e com certeza também vai abordar muito nesse viés aí da ética, né, enfim, do desafio nos dias de hoje. Então fica o convite para que possamos estar aqui na próxima sexta. Deus abençoe, obrigado a todos. Passa lá, tem a canequinha do Café com Amigos, você pode adquirir. Essa aqui é presente para o seu Dilson, mas você pode adquirir a sua lá. O Léo trouxe a sua, né, Léo? Aí, ó, tomou seu café com amigos, né? Tá certo. Deus abençoe, amados. Gasta mais um tempinho aí, se você pode, é claro. Né? Tem mais um pãozinho de queijo quente, café, painel.